Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Depende de onde você está nos assistindo nesse momento. Nós vamos falar de história. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre a Revolução Francesa, falamos da queda da Bastilha, falamos da morte, da decapitação de Luís XVI e Maria Antonieta, né? Nós demos uma continuidade. Nos outros vídeos anteriores falamos da história do Brasil, né? E agora estamos entrando na história da Europa, que tem muita coisa a ser falada. Então, depois da morte de Luís XVI, nós vamos entrar numa outra era, né? Que é a era do Robespierre, né? Que era um cara. É bem complicado falar dele. Eu vou tentar explicar dele. Eu vou tentar explicar, sabe? O cara é muito louco, sabe? O cara era chaparral, né? Como diz o outro. Né? O nome dele era Maximilien Robespierre. Ele não era um general, nem um rei, nem um homem rico. Ele era um advogado. Né? Era magro, reservado, extremamente disciplinado e absolutamente obcecado pela ideia da virtude. Ele acreditava que a Revolução Francesa precisava ser protegida a qualquer custo. Para seus seguidores, ele era um herói incorruptível. Para seus inimigos, um fanático perigoso. Seu apelido era o Incorruptível. Marque bem, o Incorruptível. Pessoal, pega caderno, caneta aí, anota os pontos aí importantes, porque isso cai em concurso, isso cai no Enem, sabe? Isso vai cair nas suas provas, na sua escola. Então, aprende com a gente, tá bom? Nessa época, a França mergulha no caos, sabe? Né? Deixa eu só dar me trazer mais para cá. Nessa época, né, a França mergulha no caos, né? Após a execução de Luís XVI, a França entrou em guerra contra várias monarquias da Europa, né? Ao mesmo tempo, revoltas internas ameaçavam derrubar o novo governo, né? A revolução estava cercada por inimigos externos e internos, né? Porque nem todo mundo concordava com a revolução, né? A revolução estava cercada por inimigos que tinha muitos inimigos internos ali, né? A maioria concordava, né? Mas Robespierre dizia que a república só sobreviveria com medidas extremas, tá? E o período do terror começa. Em 1793, Robespierre passou a liderar o Comitê da Salvação Pública. Na prática, ele se tornou o homem mais poderoso da França. Foi então que começou o período conhecido como o Terror. Né? O nome é forte, o Terror. Qualquer pessoa suspeita de ser inimiga da Revolução podia ser presa, julgada rapidamente e executada. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, por causa da minha vista. Milhares morreram na guilhotina, né? Nobres, padres, revolucionários moderados, até antigos aliados, né? Na França de Robespierre bastava uma suspeita. Bastava uma suspeita para perder a cabeça. Se o cara suspeitasse de você, você já era, mano.
Se o cara suspeitasse que você estava traindo ele, você já era, não tinha conversa, né? O cara mandava direto pra guilhotina, não tinha conversa não. O cara endoidou, sabe? O Robespierre não era, no começo ele não era assim. Ele liderou a revolução, né, com ideias boas, né? As ideias da revolução não eram ruins. As ideias eram derrubar a monarquia que estava com toda sobejando lá de alimentos e riquezas, e o povo todo passando fome. Então foi um discurso que atraiu o povo, né? O povo passando fome, eu vou fazer um discurso aqui, vou atrair o povo para mim, né? Então ele teve um discurso, ele era um cara eloquente, ele falava bem, né? Então ele conseguiu tomar o poder por causa da sua eloquência, né? E as ideias eram boas, eram as ideias boas, né? Mas quando o povo dá o poder na mão do povo, vira um terror, né? Aí que ele criou uma nova religião, né, revolucionária, chamada o culto do Ser Supremo, né? É maluco, né? Mas muitos comemoravam é, 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 muitos comemoravam a revolução, né? Muitos ainda estavam comemorando ainda, mas havia muito terror, né? E o povo começou a temer, né, que ele estivesse se tornando um ditador, né? Alguns comemoravam, mas os outros já estavam começando a temer que ele se tornasse um ditador, né? A revolução que começou contra a tirania parecia estar criando uma nova. O cara começa de uma forma, né? Ele tira um tirano, que foi o Luís XVI, que era um rei tirano, e ele se torna um tirano também. Olha só que cabuloso, né? O cara se torna um tirano igual, ou talvez pior que Luís XVI, né? Então aí se torna, né? Aí se torna insustentável, né? O povo, os aliados ali, eles começam a temer, né? Eles começam a pensar, caraca, mano, esse cara vai matar a gente, pô. Esse cara vai matar a gente tem que dar um jeito nele. Ele tá matando todo mundo, ele vai matar a gente também, né? Aí vamos maquinar, e começa a maquinar contra o cara, entendeu? Né? Aí em 1794, seus próprios aliados decidiram agir antes que fossem as próximas vítimas, né? Ele anota aí, ó, em 1794. Aí Robespierre foi preso. Durante a captura, ele mesmo dá um tiro nele, né? Para se matar, e esse tiro pega na mandíbula do cara, aí o cara fica sem falar. Olha que humilhação. E aí, aquele cara eloquente que falava e atraiu pessoas, atraiu multidões e pá, né? Daí o cara tá ali, estrebuchado ali, sem poder falar uma palavra. Aí, no dia seguinte, ele foi levado para a guilhotina. Aquele cara que mandou milhares de pessoas para a guilhotina, né, foi levado para a guilhotina sem julgamento e nem defesa, né? Exatamente como ele tinha feito, né, com milhares de pessoas. A lâmina caiu. E a cabeça de Robespierre. Então, mais um tirano que morre, né? O terror terminou com a morte do homem que o criou, né? Robespierre acreditava que estava salvando a revolução, mas acabou devorado por ela. Então, aí, depois de tudo isso, né? Aí vai surgir um cara que nós vamos falar no próximo vídeo, né? Vamos ver quem adivinha, né? Nós vamos falar de um cara aí, ó. Um cara que... o cara é massa, né?
falar sobre ele é massa. Napoleão Bonaparte, né? Vamos falar sobre a ascensão de Napoleão, tá? Isso, aguarde o próximo vídeo, que o próximo vídeo será sobre Napoleão. Valeu, galera. Se inscreve no canal, curte, compartilha com seus amigos, comenta, que nós temos muito sobre história, nós vamos falar sobre história, história sem complicação, aqui não tem blá blá blá, aqui tem história de verdade, tá bom?